Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao podcast do CCS Mulher. Estamos aqui mais uma vez, eu, Geisa Coutinho. Ao meu lado, Gabriel Herrera. Como não poderia ser diferente? Nós estamos aqui com essa missão, hoje sem Cristiane Frutuoso, porque ela está viajando, fazendo as coisas que ela precisa fazer com CCS Produções, outros projetos que ela tem, porque ela não para. Mas nós estamos aqui para poder fazer para vocês o melhor programa possível. E o impossível também, porque a gente trabalha com o impossível, né, Gabriel? Exato. Nem o céu é o limite. Nem o céu é o limite, porque eu não gosto de negócio de impossível, é verdade. Não. Eu tô dando nó impunidade. Pra gente é tudo impossível. Curtam, compartilhem, toquem no sininho. Aqui falamos sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e muitas coisas mais sobre o universo feminino. E temos uma convidada maravilhosa, mais uma vez, outra maravilha. Vamos lá? Daniele Ferreira, fala comigo. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro quero agradecer, obrigado. Agradecer aí o convite da Cris, uma pessoa querida demais, né? Eu sou Daniele Ferreira, hoje eu sou nutricionista, pós-graduada em comportamento alimentar, né? E ortomolecular também, nutrição clínica. São 2 pós-graduações que eu acrescentei aí na minha jornada. Para falar sobre a Daniele, vou começar lá atrás contando um pouquinho da minha história, né? Eu venho de uma família simples e eu precisei trabalhar muito cedo, né? Então eu comecei a fazer estágio muito cedo e comecei logo em seguida, eu me envolvi no relacionamento. Eu tinha 15 anos de idade, bem né? novinha, muito olha, novinha. Começou cedo. Comecei muito cedo, adolescente. Então, minha adolescência foi dentro de um relacionamento. E com 20 anos eu casei, né? E eu trabalhava ainda, saí desse estágio, fui trabalhar em uma outra empresa, também na área de administração. Eu trabalhava na parte financeira de uma empresa. Você começou como administradora? Isso. Eu comecei fazendo estágio nessa área de administração, e aí terminei o estágio, eu fui para uma outra empresa trabalhar, eu tinha 18, já estava com 18 anos, né? E fui trabalhar no financeiro de uma empresa de turismo. E nesse meio tempo eu estava namorando, fiquei noiva, casei. Casei com 20 anos de idade. Então, a minha jornada Começou cedo, casou cedo. Foi aceleradíssimo. Foi tudo cedo. Eu sou um pouco precoce, né? Então, eu casei com 21 anos e eu já estava grávida. Engravidei com 21. Tudo muito cedo. Tudo muito cedo. Muito rápido. E aí começou. E meu filho vivia nesse relacionamento, que era o mundo da fantasia, né? Que eu acreditava que era a eternidade, aquela coisa toda, que toda mulher, todo sonho de princesa que eu tinha. Felizes para sempre. Felizes para sempre, exatamente, Gabriel. E aí, quando eu tava com meu filho, já estava com 1 aninho de idade, mais ou menos, as coisas não começaram a não tá muito, ficar do jeito que eu esperava. Comecei a sentir já que tinha alguma coisa errada dentro da relação, né? Sim. Eu sempre tive um desejo muito grande de ter minhas coisas, de conquistar meu espaço. E eu estava me sentindo muito travada dentro daquele relacionamento. Tinha uma tendência já independente. Né? Porque eu sempre fui uma mulher muito independente. Você chegou nesse lugar, você teve que reconstruir e começar tudo de novo. Mudou de apartamento. E aí vai nesse lugar aí que eu tô curiosa. Então, aí eu comecei, né? Eu falei, não, agora eu não posso ficar vivendo isso. E aí eu Foi pra faculdade de administração. Eu estava terminando a faculdade, então era um desafio. Eu voltava para a faculdade, saía do trabalho, buscava meu filho na casa do genitor. Depois, com meu filho pequeno, eu ia para a faculdade. Então, meu filho ia muitas aulas, ele assistiu comigo, com você, né? Porque senão não dava tempo e eu tive o apoio, foi muito legal que nessa fase eu tive apoio de amigos da faculdade, né? Que me ajudavam, às vezes tinha trabalho para fazer e me apoiavam, me buscavam na minha casa, porque eu não tinha a facilidade de hoje de ter carro, de ter essa locomoção, não tinha a isso. logística era mais complicada. Era muito mais desafiadora. Tá na faculdade, tá com um pequenininho, todo mundo ajudando. Queria saber o seguinte, como é que veio, a partir dessa história, como é que surgiu a nutricionista aí? O que te impulsionou a mudar de carreira, né? Gabriel, exatamente. Disse então, do jeito que eu queria falar.
A gente se entende aqui. Então, depois que eu estava me estabilizada, estava ali, eu comecei a me envolver em outro relacionamento que eu vou falar depois, né? Sim. E aí eu parei de trabalhar. Parei de trabalhar para me dedicar à família. Meu filho, a família, meu filho já devia ter uns 10 anos, Você 11 anos. fazer isso, Isso, a logística me impressionou, porque eu morava distante, eu vim morar longe de todo mundo, que eu tinha um apoio familiar, então eu acabei parando, dei uma pausa pro trabalho. Nesse período, eu fiquei uns 5 anos longe sendo dona de casa e cuidando da família, do filho. Até que eu achando que estava tudo bem, que a vida estava tudo tranquila para mim, né? Eis que meu filho, com 17 anos, teve uma depressão. Me deparo com uma depressão do meu filho. Eu acho que foi a fase mais desafiadora, né, da minha vida, porque... Já é adolescência, já é delicado. A mãe, ela não está preparada, ninguém da família está preparada para lidar com uma depressão. Mas ninguém está preparado. E o meu filho, ele teve depressão, ele teve um transtorno de ansiedade e ele teve disforia de gênero, né? Então isso foi eu achava que... Só explica para as pessoas que estão em casa o que é disforia de gênero, porque tem gente que não sabe o que é. É quando a pessoa não se vê no corpo que está. Perfeito. Então é uma distorção, né, que ela tem. Só para ficar bem claro para o pessoal entender. E o transtorno de ansiedade, né, que é uma ansiedade generalizada, e a depressão, que todo mundo deve saber, né? É um pacote. Então meu filho estava com um pacotinho. Sim. E para mim estava tudo bem, eu estava vivendo uma vida tranquila, né? Eu controlava tudo, eu resolvia tudo. E aí, de repente, meu filho com depressão, como assim? Como é que eu não consegui enxergar? Né? Eu chego em casa... Aí vem uma culpa, né? Exatamente, Geis. Aí vem a culpa. Aonde é que eu estava? Como eu não enxerguei? Onde eu errei, né? Onde eu errei. Aí você pensa lá atrás, nossa, me separei. Aí você Mas tudo é um processo, né, gente? Você cria, mas você cria essa figura dentro de você, dentro da sua cabeça, que é muito desafiador você... É uma cobrança muito do externo. É uma cobrança. A mulher em si que já tem essa cobrança em tudo, né? É porque eu separei, é porque eu... A gente quer encontrar desculpa o tempo inteiro, isso né? Isso não existe, porque é um processo que pode acontecer com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa, exatamente. Independente do gênero, né? Em qualquer momento da vida. E tem coisas que não estão no nosso controle. Não estão no nosso controle. Aparecem justamente para brotar essa pessoa que tinha que brotar nesse momento. Com essa força, com esse apoio emocional que o seu filho precisava. Exatamente. Mas foi aí que eu comecei a me reinventar. Nesse momento que eu vi meu filho, eu comecei a cuidar. Claro que eu fiz todo o processo que... Foi onde você se encontrou força, né? Eu fui buscar os profissionais, eu fui a me conectar com espiritualidade, eu fui me descobrir. Então, assim, a depressão eu falo muito isso para as pessoas, né? Que tudo que meu filho viveu foi um caminho para eu olhar para mim. Sim. Né? Porque eu estava ali cuidando dele e eu achava que estava tudo certo, e não estava. E aí onde estava a Daniela? Eu estava acelerada, resolvendo 1 milhão de coisas. Eu não parava. Foi o freio. Exatamente. A depressão do meu filho veio para me frear. A vida chegou para mim e falou: opa, acorda. É porque você estava em outro lugar, né? Sai desse mundo onde você deveria estar. Então foi um redirecionamento. Sai desse piloto automático. Eu estava vivendo num piloto automático e eu me policio muito hoje em dia essa coisa de viver num piloto automático, né? Que a gente acaba vivendo e não percebe que tá ali nesse... E fica desconectada. Exatamente. Aí eu falei, não, o que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a tratar meu filho, aí eu fui para buscar ajuda com famílias, né? Para entender a depressão, porque a gente não entende a depressão. A gente olha assim, a pessoa fala, a pessoa tem tudo. É besteira. Como assim? É besteira? Como? Tem depressão. Então eu fui buscar ajuda. E tem muito preconceito na depressão. Né? Eu acho que a família, eu digo o seguinte, que a família, para cuidar de um doente, você adoece junto. E você não percebe que adoece junto com um doente. Então, é o momento que você precisa olhar para você. Opa, vou botar ele um pouquinho na geladeira, né? Vou administrar a situação, mas vou botar na geladeira e vou olhar para você. Foi aí que eu mergulhei no autoconhecimento. Isso foi libertador para mim. Esse é um divisor de águas na sua vida, né? Foi libertador eu buscar o autoconhecimento. Eu fui atrás de espiritualmente me conectar com a minha religião. Eu fui buscar
ajuda psicológica, né? Apoio psicológico, psiquiátrico também, né? Porque a gente precisa, em alguns momentos da nossa vida, usar esse apoio psiquiátrico. Alguns não, a maioria dos momentos a gente precisa. Exatamente. Remédio para poder equilibrar. No psicólogo que vai resolver. Exato. Coisas que têm que ser resolvidas pela alopatia, não tem? Exatamente. Então, fui buscar isso. E aí, dentro dessa minha busca, né, desse buraco que eu comecei a cavar dentro de mim, eu olhei assim, me vi assim, vazia. Eu falei, gente, não dá mais. Eu sei que existe a questão do meu filho, mas existe você. Mas eu preciso me conectar comigo. E agora, o que eu vou fazer? Então, eu falei, sai de uma coisa, eu vou voltar a trabalhar. Eu preciso voltar a trabalhar. Eu tinha administração, que era uma faculdade que eu já tinha, né? Eu tinha todo o suporte para voltar ao mercado de trabalho, porque o meu atual marido, ele tem uma empresa. Então, eu tinha todo esse... Só que eu não quis. Por quê? Porque a administração, ela não tocava mais o meu coração. Eu não sentia mais pulsar da mesma forma. Legal. Porque eu comecei a buscar, ver o cuidado do que é cuidar de pessoas. Quando você tinha sido transformada. Eu comecei aí não fazia mais sentido. Já não te cabia mais. Não me cabia mais. Não conseguia me ver mais dentro de uma sala de 9 às 18, num CLT. Eu não conseguia me enxergar mais ali. Eu queria mais. E aí eu falei assim, não, eu vou para nutrição. Nessa época eu já comecei a cuidar do meu corpo, já corria, já fazia esporte, fazia algumas minha maratona, então isso aí já estava entrando. Daí a nutrição entrando, mundo, né? Tava a nutrição entrando por osmose ali na minha veia, né? E eu falei, não, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a nutrição. E aí, mas você tem 40 anos. Ai, aí vem o etarismo. Como assim? Gente, etarismo, exatamente. Meu Deus! Começar de novo. O desafio de recomeçar, né? Aí tem a turma do deixa disso. Como é que você vai dar conta de cuidar de filho? Tanta negatividade, meu Deus. Casa, porque eu não tinha esse suporte de uma rede de apoio para poder ajudar. Então, eu fazia tudo na minha casa, né? Como é que eu falei? Não, vou dar meu jeito. Claro. Claro que no fundo a gente sempre tem um medinho, né? Mas faz parte. Normal. Entrei, me matriculei. Porque como você não sabe como é que vai ser, é natural que você tenha aquela... Não, e assim, eu já estava mais de 13 anos, se não me engano, fora de uma sala de aula. Como é que vai ser, né? Bate medinho, como é que vai ser? Aí eu fui lá, fiz o pré-vestibular, passei, paguei, vou entrar. Entrei para a faculdade, primeiro dia, sentei na frente, né? Eu queria sugar o professor, sugar tudo. E aí você percebe que daí, dando uma pausa aqui, né? Olha como é que você já encontrou tanta força, né? No meio de tanta tempestade, né? Quantas decisões você tomou, quantas coisas foram acontecendo no meio disso tudo? Não, engraçado, Gabriel. Avião só decola com vento contra, tá? Passa aquela turbulência primeiro, você não enxerga nada e depois vai. Não, e assim, engraçado, Gabriel, que assim, na época, eu não percebia, porque eu tava ali resolvendo. Parece que eu não tinha tempo para poder... consciência, não tinha ter consciência. Hoje, com a consciência maior, quando eu olho para trás, eu falo, gente... Como é que eu consigo? Como eu tive maturidade para tomar algumas decisões? Eu fico me questionando, sabe? Como é que eu tive tanta maturidade para tomar algumas decisões? Porque você estava no seu propósito. Exatamente. É o propósito de vida, né? Sim. Que a gente, às vezes, não percebe. Você fica ali na divina vontade. Nada vai te frear. Você é mais forte do que você. Quando o propósito vem, não adianta. É propósito, porque eu me pergunto, me questiono muito. Como eu tive maturidade e porque hoje... você se permitiu. Eu me permiti, eu me entreguei. E essa base, assim, no meu entendimento, quando você olha para você, quando você entra nesse lugar do autoconhecimento e se conecta de novo, aí não tem como você não dá errado. Você se conectou com duas questões aí, o autoconhecimento e o amor próprio. Você voltou a treinar, a fazer maratona, você voltou a se olhar, a se ver, se enxergar. Se ver, se enxergar. Você fez tudo que você precisava. Eu deixei de ser só mãe.
Eu deixei de ser só esposa. Você voltou a ser você. Eu comecei a me conectar comigo. E eu acho isso muito incrível quando eu olho para trás, para a Daniele de trás. Eu agradeço, né? Essa Daniele que teve coragem com 24 para 25 anos, de mesmo sendo tão desafiador, ter feito tudo isso, né? Ter se permitido viver aquilo tudo. Então, assim, eu agradeço muito, né? Eu agradeço muito pela a depressão que meu filho teve. Foi uma forma de eu me reconectar e olhar para mim. Isso é muito incrível. Porque o divino se manifesta de maneiras inesperadas, né? Hoje você trabalha como nutricionista. Hoje eu atuo como nutricionista, né? Com comportamento humano, nutrição clínica. Porque a nutricionista, a gente é nutricionista de tudo. Não tem essa só de nutrição clínica, não. A gente atende tudo, né? E atendo em consultório, atendo em home care, né? Que bom, é um diferencial. Porque eu vou até a casa do paciente, isso é muito incrível, né? Porque a transformação, a gente vê a transformação, porque a gente não transforma só o paciente, a gente transforma a família. Legal, muito né? bom. Não é o paciente os hábitos não sai, familiares. Os hábitos alimentares. E o paciente não sai só com uma receitinha na mão que ele tem que fazer, né? Muito bom. É um acompanhamento, né? É onde entra o comportamento alimentar, né? Porque tudo começa pelo comportamento, não tem jeito. É verdade. É um reflexo, né? Tem que mudar comportamento. Se não muda comportamento, nada funciona. O que você fala? O que você fala assim para as pessoas quando vão fazer uma consulta com você e elas têm muita dificuldade de emagrecimento ou até mesmo de mudar essa rotina? Como é que é a sua forma de trabalho para a gente conhecer um pouquinho? Então, Gabriel, primeiro precisa entender a rotina do paciente. Perfeito. Eu primeiro começo a entender, porque assim, não existe dieta perfeita. A dieta perfeita é aquela que o paciente consegue aderir. Então, a gente conversa, faço toda a anamnese do paciente e a gente troca muito, né? E eu entendo, a nutrição vai entrando como se fosse um a mais. E a gente começa mudando os hábitos. Perfeito. E aí eu sempre falo, né? Vamos pensar em mudar um hábito por vez? Você já não bota aquela pressão, não né? existe essa meta. Porque, na verdade, ninguém consegue manter certas coisas porque, às vezes, tempo. tem pessoas que não bebem água. Verdade. E se a gente conseguir aumentar de 1,5 litro para 2 litros d'água, ou de 1 para 1,5 litro, eu já fico. O paciente já vê a diferença. E já muda completamente o funcionamento do mulher, corpo, porque né? o intestino funciona. Então a pessoa fica. Tem um paciente que manda mensagem, fala: olha aqui, mais uma garrafinha. Eu mudei, eu troquei a minha garrafa. Aí eu dou estratégia. Você troca a garrafa, você começa com uma garrafinha. Que legal. Não coloca só o copo, bota uma garrafinha de água do lado. E aí ele vai aumentando, é hábito, e vai mudando. E assim, eu convido o paciente a mudar um hábito por vez. Depois que a gente resolve o café da manhã, tá redondinho? Vamos agora pensar no almoço? Sim. Ótimo. Depois legal. vamos pensar no lanche assim, da né? tarde. É diferencial, né, Gila? Porque senão você fica com o olho no destino e se perde no processo. E esquece o peso da balança. Que é outra coisa, medidas. Né? Vamos ver o que está trazendo. Aí eu mostro olha o benefício que você teve. Olha a sua pele. Está dormindo melhor. O seu intestino está funcionando. É verdade. Né? O seu intestino está funcionando. A primeira coisa que acontece é a mudança. Eu quero o Daniel. Quer a Daniela na tua vida? Eu quero também. E aí vai trocando. O Daniel vai lá em casa. E vamos fazendo trocas inteligentes. A gente vai tirando uma coisa, a gente não exclui. Na nutrição, no plano alimentar não existe, vou excluir isso, não pode. Não existe o alimento mágico, não existe fórmula mágica. E o que você acha de mais desafiador nesse seu processo de hoje, de trabalho, de ser uma nutricionista? O que você entende, assim, nesse momento? O desafio hoje é que as pessoas estão muito com a expectativa de resultado rápido. As pessoas estão querendo tudo para ontem. Imediatistas. As pessoas estão imediatistas. Querem tudo para ontem. Você fica 10 anos para engordar
para ganhar 10 quilos, a pessoa quer ganhar um mês, quer perder em um mês, em uma semana. Não vai conseguir, não tem resultado fácil. Aí você entra com esse a gente com entra essa educação, né? É uma reeducação. É porque o comportamento alimentar, ele trabalha isso, né? Educação alimentar. Né? Não adianta você pensar que... Eu não posso achar que o paciente, ele vai ser meu eterno paciente, meu chaveirinho eterno, não. Eu não quero isso para mim. Pelo contrário. Pelo contrário, eu tenho que ensinar ele, né, a ele andar sozinho. Ele fazer essa escolha dele. Aí ele chegar no buffet e olhar e saber, eu posso comer de tudo, mas um pouquinho. Entendeu? Muito bom, muito bom. Muito bom. Até porque, assim, né, eu também trabalho com estética, então um dos meus problemas também lá, né, é que eu falo sobre o conjunto, né. Não adianta a gente fazer um procedimento... Eu não convivo com o paciente, né? Então, acho que é onde entra a sua parte aí do plano alimentar. O paciente fez um procedimento na clínica, vai embora, vai comer o doce, vai comer muito carboidrato, vai comer, enfim, várias coisas, vai se alimentar fora do horário, não vai beber água. Não vai comer. Não vai comer, pessoas não ainda comem, tem isso de não as comer. As pessoas não comem, Gabriel. Acham que não comer emagrece. Emagrece, não Pelo existe contrário, isso. né? Pelo contrário, não, né? não comer. Aí, a questão da perca do peso, né? Às vezes não é peso, como você falou, você deu um exemplo maravilhoso. É a pele que melhora, é o intestino, é as medidas. O humor da pessoa. Não, aquela roupa que não servia antes. Porque, às vezes, quando você tá... Se eu estiver errado, né? Você é mais profissional nessa área, você me corrige. Quando você muda a sua alimentação, nem sempre você vai perder o peso. Você vai trocando a sua massa magra ali. Às vezes, a balança ela continua o mesmo peso. Só que você reduz medidas. Exatamente. Né? Então, tudo isso é legal para o pessoal entender. Né? E as pessoas não entendem, porque as pessoas querem realmente um resultado muito rápido. E não é isso. Não, então, o que acontece muito, que eu vejo muito paciente, não, eu quero emagrecer, eu vou fazer muito cardio. Eu vou fazer muito cardio. Vai ficar até cansado. Eu vou fazer... Não é isso. A gente daqui até o Paraguai. Não vai não dá resultado. Faz o seguinte, vai ali rapidinho no Paraguai. Não vai ter proteína o suficiente no corpo. Gente, não vai ter vitaminas, aminoácidos, tudo que o corpo precisa. Né? Não vai pra academia. As pessoas não batem a meta de proteína, as pessoas não comem proteína. As pessoas não sabem o que é proteína. Gente, é importante procurar um profissional. De verdade. Porque dieta que você vê no Facebook, no Instagram, não vai te servir. YouTube, porque o que serve pra você pode não servir para o outro, geralmente não serve. Cada indivíduo é um. As pessoas são diferentes. Exatamente. Somos seres, né? Cada um tem suas células, cada um tem seu organismo, seu metabolismo. As particularidades de cada um. Exatamente. Tem pessoas que não comem, né? Pessoas que trabalham em horário. Por exemplo, a pessoa trabalha de dia e... É uma coisa, a pessoa trabalha à noite. É outra coisa. Exatamente. Então você tem que adequar mesmo conforme a rotina, né? O meu plano alimentar, meu planejamento alimentar é conforme a rotina do paciente. Eu não posso incluir o que o paciente não gosta de comer. Não adianta. Brócolis é bom? É bom, mas para quem gosta de comer brócolis. Tem pessoas que não gostam, não suportam. Nada de verde escuro. Me dá uma melancia só pra tu ver uma coisa. Sim. Tá na tua cabeça. Nossa, melancia. Adoro melancia. Horrorosa. Você vê, ele adora melancia. Tá vendo? A nossa dieta já não pode ser a mesma. Geladeira, não pode. Tem que ter 2 geladeiras em casa, tem que ser diferente. Quando você for morar comigo lá no nosso container, na nossa vila, que a gente vai ter uma vila que só vai ter quem a gente quer. Entendi. Né? Exato. Aí, a mini cidade, né? No meu container, ela na minha tem a geladeira dela, eu tenho a minha. Não vem com o negócio de melancia. Não pode, gente, não pode. A gente tem que ver o que a Cris gosta ainda. Tem isso. A Cris, sei que lá. ela come, né? E a Cris come. A Cris come. A Cris é um ser iluminado. Acho que a Cris acho que é só luz. Só. Não é nada. Nada, come. o prato dela é assim, não é luz não. Tadinha. Deixa ela quietinha, que ela não tá com você. Ela não pode se defender. Não pode se defender da gente fala dela, né? Mas olha só, vamos falar agora de desafios, né? Quais foram os desafios que você enfrentou e o que você aprendeu com eles? Desses, de vários, né, que você passou, né? Além desses. O que você leva assim pra sua vida que você fala, caramba, eu aprendi muito com isso aqui que aconteceu na minha vida? Então, essa questão do meu filho, né, da depressão do meu filho, sim, eu acho que foi um marco na minha vida de verdade, em todos os sentidos. O quão importante era você se reconectar com eu você olhar mesmo, para mim, né? O importante, porque a mãe,
ela normalmente ela acha que é muito normal não se olhar. Você acaba... Você é mãe de fulano. Mas isso você perde até a identidade. Perde a identidade. E assim, eu acho que é uma coisa que muito importante para mim foi eu pensar em ter a resiliência que eu tive, sabe? Ter humildade, resiliência. Isso foi muito, muito incrível na minha vida. Né, Daniele? Sim. Só você com você. Mas assim, depois eu casei e meu parceiro... Mas isso é uma resolução pessoal. A mulher, ela traz um peso de responsabilidade como se a gente fosse carregar o mundo nas costas e fosse responsável por tudo. Né? Tudo que acontece com todos. E esse controle de achar que você vai controlar e resolver. E não, a gente não tem controle de nada. Verdade. A gente não tem controle de nada. Hoje eu trabalho guerreira, né? Implacável. Não, eu não quero ser guerreira. E guerreira é a Xena. Não, não quero. Deita, descansa, dorme. Eu não quero ser guerreira, eu quero sim ser mimada. Quero sim. É isso mesmo. Eu quero ser cuidada. Hoje eu me coloco, né, à disposição de ser cuidada. Porque às vezes a mulher, ela fica... hoje em dia, né, ela acha que não, eu não posso... Tem que dar conta de todo mundo. Tem que dar conta de todo mundo. A gente não dá conta de tudo. A gente não consegue dar conta de tudo, né? Agora, Daniele, nutricionista, já te quero na minha casa. Planos para o futuro? Então, hoje, eu com mais 2 amigas, a gente abriu uma empresa de nutrição corporativa. Olha aí, eu falando da administração lá atrás. Tá vendo? E olha só como achando que ia ficar na caixa de Pandora. Então, hoje eu abri uma empresa junto com 2 amigas da faculdade, somos grandes amigas. A gente abriu uma empresa de nutrição corporativa, onde a gente leva o nosso consultório para dentro das empresas. Então, assim, eu trabalho, sim, em consultório, eu atendo home care, mas eu também faço esse trabalho de atendimento empresarial. E a gente mostra a importância do colaborador estar nutrido, colaborador beber água, colaborador consumir menos café, né? É uma coisa também verdade, que vive né? nessa... Só muito café, trabalho. Essa parte eu não gostei. Não, o excesso, eu, se pudesse, tomar café na veia. Então, hoje a gente está... Todo excesso vai fazer mal. Verdade, então, mal. hoje eu tô com esse projeto, né? Com a paralela aos atendimentos de consultório. A gente tem esse... Você mais 2. Isso, porque a gente, quando pega um projeto, a gente a empresa de 120 funcionários, a gente tem que ir todos os dias. Não dá para dar conta de tudo, não dá, né, Daniele? Não dá. Então, são 8 atendimentos por dia. Então, não é fácil. Eu estou nesse projeto com as minhas amigas. Quanto tempo? Eu sigo estudando essa parte de psiquiatria nutricional, né? Porque eu acho que a parte de comportamento humano é a base de tudo. Sim. Interessante. Quem diria, né, lá atrás, né, você vendo? que teve tanto medo, né, hoje em dia né, com um trabalho tão bacana, ajudando outras pessoas. Uma trajetória tão inusitada, né? Porque a gente acha que as coisas... A gente não entende por que certas coisas estão acontecendo com a gente no momento que a gente está passando. Exatamente. Né? Aí depois que a gente passa, a gente percebe o quão importante foi aquela situação. Mesmo que ela tenha sido difícil naquele momento. Mas o quão importante, o quão aquele evento pôde despertar na gente o que a gente realmente deveria se tornar. É verdade. E isso é como o divino trabalha, né? De formas inimagináveis, às vezes. São caminhos tortuosos que você pega e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Não é possível. Em alguns momentos eu pensava nisso, nossa, o que é isso? Eu vou desistir, eu não quero. Por que vai ser desse jeito? Por que eu? Engraçado, Geise, você falou uma coisa agora, veio aqui na minha cabeça. Eu nunca pensei em desistir. Que legal. Isso é ótimo. Eu nunca pensei em desistir. Isso é muito bom. Quando estava mesmo ao caos, tinha momentos que eu entrava no banheiro e chorava sozinha, né? E saía linda, secando os olhos. Ou então chegava na academia, eu ia no carro... desmanhando de sofrer, né? E entrava no carro, jogava o blushzinho, né? E ia embora. As pessoas nunca souberam verdadeiramente a minha história, o que eu vivia, né? Quando um ou outro comentava, falando...
que você tá vivendo isso tudo. Eu até entendo isso, de você não contar, porque realmente a gente não sangra em tanque de tubarão. Às vezes você não tem pessoas confiáveis para que você possa se colocar nessa vulnerabilidade, né? Mas, por outro lado, é importante que a gente possa poder sofrer, poder chorar, poder ficar triste, porque nem isso a gente tem direito de ser, de ficar, exatamente. de esmorecer ali. Às vezes dá vontade de dormir, dá vontade, quer saber? Ó, quero aproveitar a deixa, né, que você falou, que você nunca teve vontade de desistir, né? Eu quero que você olhe para aquela câmera ali e você diga para as pessoas que sentiram essa vontade de desistir, né, para você poder passar essa força que você tem, né, para elas não desistirem. O que você tem para dizer para todas essas mulheres? Tudo passa. Tudo na vida passa. Ser resiliente é o caminho, se reconstruir. Esse é o maior desafio, eu sei, né? A gente se reconstruir, mesmo sangrando. Mas tudo passa. É um dia após o outro. Vive aquele momento, vive aquilo. Fiz o meu melhor hoje. Pensa no outro dia. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. E eu acho que isso aí, acreditar que tudo vai passar é algo muito libertador. Perfeito. Muito bom, né? Bom, né? Muito bom ouvir essas palavras. Você que está em casa, inspirador, que está assistindo o nosso podcast, que vai assistir, né? Gente, ó, é importante, curtam, comentem bastante, que a gente sempre fala que a gente adora ver os comentários adora, lá. Né? A gente adora. A gente responde. Verdade. Essa mensagem que a Daniele passou é importante vocês passarem, porque talvez não seja o seu processo, mas com certeza tem uma amiga sua, né? Alguém aí muito especial que está precisando ouvir essa palavra para poder não desistir, né? Exatamente. Curtam mesmo, compartilhem, toquem no sininho. Exatamente. Vem com a gente que a gente adora. Daniele, foi um prazer imenso. Obrigada. Conhecer um pouquinho, né, da sua trajetória enorme. Pra gente é um prazer. Obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras, para poder, com certeza, auxiliar na vida, né, Geisa, de outras pessoas, de muito outras inspiradora. mulheres. Parabéns pela sua força, parabéns por você ter se mantido dentro do seu propósito, por tudo que você já conquistou. E nem o céu é o limite. Você vai voar com certeza muito alto. Obrigada. Eu agradeço a Cris, né? Porque a Cris eu não fiz nenhum curso com a Cris, mas eu conheço a Cris porque... Faça porque também... Por tabela, por causa de Lucas. Eu conheço a Cris por tabela, como ela disse, né? Então, assim, eu sou encantada pelo projeto, né? Eu já visitei, inclusive, quando ela fez um workshop Muito bom. Um tempo. A transformação que a Cris faz com os cursos dela na vida de outras pessoas, meu Deus. Eu falo que eu sou quem eu sou hoje porque tem um grande dedo de Cris aí no meio. É um ponto alto da Cris. Eu não posso, você olhar na página do Instagram, eu tô sempre fazendo as declarações, né? Eu sou tiete, tiete da Cris, né? Eu gosto muito, sou muito grata por todo esse processo de transformação que ela faz com as pessoas. Eu acho isso muito incrível, né? Ela tá no propósito de vida dela. Mesmo nós estando aqui, tá vendo, Cris? Você tá presente, tá aqui, ó, querida, energia. Muito querida. Meu amor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês que estão assistindo. E até o próximo, né? Próximo episódio. Até o próximo, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus.